Ele começa, e aí aqui eu já vou para cá. Perfeito. Então, pessoal, começando então a aula de hoje, Fundamentos Biológicos e Psicológicos das Deficiências. Eu havia adiantado, enquanto vocês falavam, né, compartilhavam algumas vivências que vocês tinham, que a OMS tem algumas diferenciações, certo? Então, o impedimento. O que é o impedimento, né? É aquilo que vai demonstrar aonde algo não vai funcionar bem. Então, uma criança, por exemplo, uma criança ou um ser humano que esteja desprovido da visão, né? Ele tem uma perda de percepção do mundo pela via visual. Tudo bem? Ele tem esse impedimento, essa pessoa terá esse impedimento. Não é porque nós, no entorno dela, não queremos ou ela mesma não queira. Há algo, né, que formou-se de uma forma não consolidada e ela teve a perda total da visão. Então, há um impedimento, ok? Aí, essa é a ideia de impedimento para a OMS. A ideia de deficiência é o que esse impedimento vai acarretar de restrição. Então, o que vai acontecer com a pessoa que é cega? Ela vai ter outras formas de percepção do mundo, mas ela não terá percepção visual. A gente pode até falar, mas ela tem outras percepções, Ana Paula? Sim, que bom, e vamos trabalhar para estimular isso. Mas nós não podemos dizer que ela terá a visão. Tudo bem, pessoal? É essa a ideia. Isso não quer dizer que aquela pessoa é incapaz. Quer dizer que ela tem algo e este algo a impede de ter determinadas habilidades para o seu dia a dia, como, por exemplo, a visual, tudo bem? Como, por exemplo, saber descrever detalhes de um objeto, como nuances de cores. Ela não terá isso. Se você preparar texturas diferentes, ela saberá falar, porque tatilmente ela vai sentir e vai te falar com muita precisão sobre isso. Mas nuances de cores, ela não tem a visão. Como que ela te descreverá isso? Ok, pessoal? Então, é só um exemplo para vocês entenderem do impedimento para a deficiência, tá? Então, o impedimento, ela não tem essa estrutura, isso não teve uma formação. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir ter determinadas habilidades por conta daquele impedimento. Tudo bem? E aí sim, a incapacidade, que é essa desvantagem que ela terá se for aplicado algo dentro dos critérios máximos daquilo que ela não tem. Então, por exemplo, para uma pessoa que não tem a visão, você pedir para que ela compare duas telas de obra de arte somente no sentido das cores e não no sentido tátil. Ela vai estar desprovida, ela não vai conseguir executar isso. Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar qual que é a ideia da OMS? Por que tem isso aqui? Porque durante muitos anos lá atrás, a deficiência era sinônimo de incapacidade. E nós entendemos hoje que sim, tem uma limitação, não tem como negar que aquela pessoa que não tem a visão, ela é vidente. Aquele que tem a visão. Não é. Mas isso não a torna essa pessoa menos, ok? Significa que ela deverá ter outras formas para suprir aquilo que ela não tem.
e, portanto, ela não pode ser comparada nesse mesmo quesito dos videntes. Olhem esses dois desenhos e me falem qual vocês gostam mais. Isso jamais poderá ser feito para uma pessoa que não tem a visão. Ela não vai conseguir. Não porque ela não queira, não porque ela é incapaz, mas ela tem sim um impedimento que gera uma perda, uma restrição e que faz com que ela não consiga, neste aspecto, responder para vocês. Ficou tranquilo, pessoal? Então, façam essa distinção, porque antes se associava assim: a deficiência é a pessoa. Não, aquela pessoa tem uma deficiência e ela tem algumas restrições, mas isso não incapacita aquela pessoa, tudo bem? Há outras formas de, tá? Por que isso aqui é importante? É importante porque muitas pessoas ou ficavam naquela coisa, não, ela vai conseguir ver normalmente. Ela não vai conseguir ver normalmente. Ela tem uma deficiência. Ela tem uma deficiência específica. Neste quesito, ela não conseguirá, mas ela terá outros. E todos nós temos nossos impedimentos. Todos nós temos em nós algo que não conseguimos realizar. E não tem problema nenhum. Isso não nos torna inúteis, incapazes, tá bom? Então, grifem bastante essa passagem, porque é isso que permitiu que a gente falasse hoje pessoas com a deficiência, tá? É por isso que tem essa, fica até extenso de se falar, mas é pessoas com a deficiência. Não mais o deficiente, a deficiente. Não é a pessoa. É uma pessoa que tem, dentre N aspectos, um ou dois que são incapacitantes naquela habilidade, tá? Por exemplo, na visual. Por exemplo, na locomoção. Por exemplo, na auditiva. Por exemplo, na senso-percepção da realidade, tá bom? Tá tranquila essa parte, pessoal? Tem um joinha só para eu saber que eu vou prosseguir, tá? Daqui a pouquinho fecha e a gente retorna, tá? Mas dá tempo. Então, definição da ONU. Pessoa com deficiência, aquelas que